Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos dar início aí mais uma aula, mais um encontro da disciplina, né, de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, do curso de Administração Pública aqui do IFAL, da UAB. Nosso segundo encontro, né, tivemos um primeiro encontro, já teríamos, né, um outro encontro na semana seguinte, mas como eu comentei, inclusive, no vídeo anterior, eu tive um problema de saúde com um familiar, especificamente minha filha, né? Então a gente teve que ir para o hospital, enfim, justamente naquele período ali que seria o nosso encontro. Então eu tive que cancelar basicamente tudo, não só com vocês, né? Mas as atividades também aqui no campus, que eu sou lotado. Sou do campus, não sei se eu comentei isso no primeiro dia, mas eu sou aqui do próprio FAO, né? Do campus Benedito Mendes. Então por isso nós não tivemos naquela semana. E normalmente, boa noite. Normalmente nossos encontros são quartas, né? Especificamente hoje está sendo na quinta, porque ontem a gente teve encerramento de um curso aqui, entrega de certificados, teve a questão da festividade, então ia ficar meio corrido. Eu acho que até daria tempo, mas eu fiquei com receio de não dar e achei melhor trazer para quinta-feira, né? Lembrando que os encontros são gravados, então aqueles que não conseguem assistir, né, ao vivo, eles têm a oportunidade também de assistir lá a gravação, eu disponibilizo lá no YouTube. Depois eu até tiro, tá, pessoal? Porque eu sei que tá. Se alguém quiser falar, né, a imagem e tal, então depois eu tiro. Mas fica lá visível enquanto a disciplina estiver rolando. Ok? Vamos lá começar o tópico de hoje. A gente vai falar de classificação de materiais, que é inclusive o tópico, né, que tem a ver com a atividade que está rodando aí de vocês. Então, acredito que alguns já fizeram a atividade, outros ainda podem não ter enviado, né, visto que ela foi prorrogada. Eu gravei, não sei se vocês viram, tá? Mas eu gravei um vídeo detalhando um pouco mais de atividade, né? Já está lá disponível para vocês. Acho que eu postei ontem, não lembro, nem lembro agora exatamente qual foi o dia, acho que na quarta, ou foi ontem, enfim. E hoje a gente vai falar um pouco mais desse tópico, né, de classificação e especificamente da classificação ABC, que é uma das formas ali, um dos tipos de classificação, que é o ponto principal, digamos assim, da aula de hoje, tá? Na próxima semana a gente também tem alguns tópicos que envolvem cálculos, né? Então a gente vai ter aí a parte de controle de estoque, previsão de demanda, estoque máximo, estoque mínimo e tal. Isso também envolve cálculo, que vai ser justamente a última atividade de vocês. E a gente vai trabalhar isso no próximo ponto, e depois, no próxima aula, e depois são os últimos tópicos, que são os tópicos finais. Certo? Vou projetar aqui o material para a gente começar. Só um instante, tá? Então, vamos lá. Aula 2, tópico 2, né? Classificação de materiais, que é o tópico aí da nossa aula de hoje. Então, só para falar um pouco do roteiro, né? De quais são, digamos assim, os subtópicos, os objetivos da nossa aula. Identificar a questão dos atributos relacionados à classificação de materiais, as etapas da classificação de materiais e os tipos de classificação de materiais. Quando a gente fala de tipo, aqui vai estar, né, a questão do ABC. Ó, tá meio estranho aqui a minha letra, que eu estou desenhando, escrevendo com o mouse, aí fica meio estranho. Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre classificação, né, sobre tipos, etapas, atributos, vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. E aí, pessoal, a gente, primeiro, né, é sempre bom a gente refletir um pouco sobre por que a gente está estudando aquele tópico e por que existe aquela prática, por que existem essas ferramentas, né, e especificamente com relação ao que a gente vai falar hoje, por que razão, por que danado a gente tem que estudar e buscar informações, buscar práticas para classificar materiais, né? Qual a razão de classificarmos materiais? E aí, alguém tem alguma ideia assim, por que a gente vai classificar materiais? Pense numa empresa, pense no estoque, aqueles que já trabalham no almoxarifado. Por que classificar? Por que é importante realizar essa atividade de classificação de materiais? Alguém poderia me dizer? Gostaria, na verdade, de comentar alguma coisa? Controle. Não? Controle, sim. Não, fato. A gente vai ver que, né, classificar materiais, como acho que a Vanderlei falou,
é uma das formas que a gente tem de controlar aquilo que nós temos em estoque, né, no nosso almoxarifado. Imagine se a gente, imaginem vocês, tá? Vocês estão lá na casa de vocês, imagine a casa de vocês. Tem lá a despensa, né, de mantimentos. Imagine que todos os mantimentos estivessem guardados em potes idênticos, potes pretos idênticos, que por fora você não consegue diferenciar um do outro. E ali está o arroz, está o feijão, ali está arroz e feijão, tudo bem que a gente consegue diferenciar, né? Mas sei lá, tá o açúcar, tá o sal, tá o sabão em pó, que pode ser branco, tá tudo misturado. E aí, assim, ó, existem alguns tipos de produtos, né? Observem que, utilizando até o que vocês têm em casa, existem tipos de produtos que vocês podem até confundir. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, gente colocar às vezes sal, pensando que era açúcar, né? Tem alguns tipos de açúcar, né? Que são aqueles tipo xilitol, não sei se o pessoal vocês conhecem, mas são bem parecidos com o sal mesmo, a textura dele, ele é mais fino, assim, então ele parece. Então, observem que a gente já consegue entender uma das características, né, um dos objetivos de se classificar material seria esse, né, identificar, né, codificar aquele material de uma forma que quando eu for utilizar ele, eu saiba exatamente o que eu estou usando, tá? Outra característica, o Vanderlei comentou, né, a questão de controle, de saber quanto tem, quanto não tem. Então, observem, pessoal, que seja na nossa vida, no nosso dia a dia, ou seja numa empresa, e aí empresa pública ou empresa privada, a classificação é uma atividade essencial, tá? Mexer com administração de materiais é uma coisa essencial para qualquer tipo de empresa, porque toda empresa vai ter material, tá? A gente vai ver alguns tipos aqui de materiais, né? Mas toda empresa tem, independente de ser uma empresa de grande porte ou de pequeno porte. Independente de ser uma empresa pública, digamos assim, de nível nacional, ou de ser uma pequena unidade de um bairro, não importa, tá? Então, ela vai ter nem que seja de material de expediente, né? Enfim, alguns tipos, na verdade, de materiais ela vai ter, e esses tipos aí ela vai precisar classificar, ela vai precisar controlar. Então, por isso a importância da gente estar buscando sempre práticas e entendendo um pouco sobre isso aí. Tá? Então, classificar, pessoal, material nada mais é do que aqui aglutinar, né, como o nosso autor falou lá do livro, mas juntar, né, materiais que têm as mesmas características ou características semelhantes. E com base nisso, organizar esses materiais para quando eu precisar utilizar, eu saber exatamente onde eles estão, quais são as características desse material, qual código que eu atribuí a esse material. Tá? Então, assim, como é que eu faço geralmente isso, né? A gente utiliza alguns sistemas, algumas planilhas, né? Ou algumas práticas, né? Nada impede que esse processo de classificação e de acompanhamento ele seja até um processo manual, tá? Não precisa ter um sistema, vai depender da necessidade de cada local, mas a ideia é que você possa reunir, sim, juntar esses materiais, né? E esse processo de juntar materiais, ele vai ser um processo eficiente na medida que ele tem algumas qualidades, que ele tem alguns atributos, né? Então, quais são as características, digamos assim, que esse sistema de classificação, esse processo de classificação, ele precisa ter? O autor ele lista aqui 3 principais características ou atributos que as empresas devem buscar para o seu sistema de materiais, de classificação de materiais. Observem mais uma vez, tá, gente? Que eu estou falando de sistema, mas não é de computador. Eu estou falando de sistema como a forma que ele classifica o material, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma classificação, como eu falei, numa planilha, pode ser uma classificação com base, sim, em um sistema, pode ser uma coisa mais manual, papel. Então, assim, a ideia aqui é que ele organize, né? Ele junta esse material, ele organize e que essa prática, ela tem algumas características. E aí, dentre elas, a gente pode citar como os principais a abrangência, a flexibilidade e a questão da praticidade. Né? Vamos falar um pouquinho aí do que seria cada uma dessas características. O que é uma classificação, um sistema de classificação que ele é abrangente, digamos assim, né? Então, é um sistema que ele deve abordar, como o próprio nome está falando aqui, várias características, vários aspectos, tá? Então, o que é uma coisa abrangente? É você analisar um material sobre a ótica do financeiro, sobre a ótica de questão de ser pesado, de ser leve, de ser fácil ou de ser difícil de se comprar, de ser produzido ou não ser produzido. Então, assim, são vários aspectos daquele material que você vai analisar
né, a ponto de você utilizar isso para a classificação. A questão da flexibilidade, tá? A flexibilidade, ela trata da capacidade que esses materiais eles vão ter de meio que de se relacionar. E aí, quando eu mostrar aqui um exemplo para vocês, vai ficar até um pouco mais simples, né? E a questão de praticidade é que esse sistema, essa classificação, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, a ponto de quem está lendo essa informação, buscando essa informação, ele consiga adquirir isso de forma tranquila. Só para ficar mais claro aqui, ó. Então, um exemplo de um parafuso, é o exemplo que tem lá no nosso livro. O exemplo de parafuso, né? Então, o que é uma classificação abrangente quando a gente fala de classificação, por exemplo, desse item aqui, parafuso? Esse material é um material de consumo, é um material permanente, qual o tipo de acabamento, qual o tipo de dimensão, a forma de apresentação, acondicionamento. Então, observe que várias informações a gente tem ali com relação a esse item, esse pequeno item, que é o item parafuso. Então, observe que ele colheu ali um monte de informação com relação a isso. Com relação à flexibilidade, né? O que é que trata a flexibilidade? Que fala justamente da relação. É um material de estoque ou não é um material de estoque? A gente vai entender o que é um material de estoque ou não. É um material crítico ou não é um material crítico? Né? É um material importante ou não é um material importante? Esse material é classificado como A, classificado como B, classificado como C? Qual o tipo de classificação que eu devo ter para esse tipo de material? E a questão do prático, né? Como eu falei, tem que ser objetivo, então tem lá um código. O código, cada produto tem o seu código, dependendo do tipo de código que a empresa vai utilizar, se é um código numérico, se é um código alfanumérico. Aqui tem as medidas, observe que utilizando, inclusive, o padrão que existe, né, de identificação, a forma desse material, isso aqui é muito importante, principalmente, pessoal, quando a gente vai fazer processo de licitação, né, para compra de material. Então, esse processo aqui de praticidade, de codificação, é muito importante para quem vai comprar, para quem vai cadastrar, né, essa licitação e, consequentemente, para as empresas que vão participar, né, para ver se se enquadra ou não naquilo que está sendo buscado. Então, esses aí são os atributos que a gente conseguiria listar como essenciais, digamos assim, para um sistema de classificação. Observados esses atributos, né, o próximo passo, digamos assim, seriam as etapas, né? Como é que eu estabeleço, como é que eu crio um sistema de classificação na minha empresa? Né? Eu estou trabalhando numa empresa e eu vou ter que organizar, digamos assim, um almoxarifado dessa empresa, né? Vai ser instalado um novo centro, um novo polo, uma nova unidade, uma nova secretaria, enfim. E aí a gente vai ter que começar meio que do zero. E como é que eu crio esse processo, esse sistema de classificação de materiais? Como é que eu faço isso? Primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo é sempre você catalogar, ou seja, o primeiro passo é sempre fazer um levantamento, levantar tudo que existe naquela instituição de material, tá? Então, e olha que eu não estou falando somente do material tipo de escritório, do estoque, né? Então, o primeiro passo é você realmente fazer, né, o que muitas empresas utilizam, por exemplo, o inventário, né, chamam de inventário, é você fazer um levantamento de tudo que existe naquele estabelecimento, naquela unidade, naquela secretaria, naquela empresa de uma maneira geral. Tá? Então, tudo que existe no seu estoque, tudo que existe na empresa de material de escritório, né? Tudo que existe tudo. Então, fazer um levantamento de tudo que existe lá e catalogar, né? Geralmente, esse é um processo bem demorado, né? E bem, digamos assim, braçal, mas é extremamente necessário. Tá? Então, imagine, como é que eu vou controlar, saber exatamente quando comprar um novo item, né? Se eu nem sei quantos tem, né? Eu vou ter que comprar, sei lá, cadeira, eu vou ter que comprar, não sei, aí utiliza, na sua empresa utiliza, não utiliza, como é que eu vou saber disso? Se eu conseguir catalogar, né? A gente consegue, imagine uma empresa grande, né? Uma unidade grande de uma empresa pública. Sei lá, imagina uma universidade com todos os seus institutos, os seus centros. Imagine se nessa universidade não tiver lá catalogado tudo que existe de material nesse local. A tendência é que se perca totalmente o controle e que você não consiga fazer com que as coisas funcionem. Porque, tipo, essa unidade precisa disso? Não sei. Essa unidade precisa de quantos papéis por ano? Essa unidade precisa de papel? Essa unidade precisa de material do laboratório? Eu só vou saber disso quando eu catalogar, né, tudo que existe lá e aí, consequentemente, realizar os próximos passos.
É evidente que eu estou usando o exemplo da universidade, mas uma universidade, quando ela existe, né, se a gente pegar uma universidade que já existe, esse processo de catalogar já foi feito. Provavelmente esse processo já foi feito. Então, pensem sempre que isso aqui são as etapas, levando em consideração que talvez não exista, ou que talvez a gente vai implantar uma unidade nova, né? Então, seria basicamente esse o primeiro passo, catalogar tudo que lá existe na nossa empresa. O próximo passo é simplificar, tá? Então, uma vez que você catalogou, juntou tudo, você começou a perceber que existe vários tipos da mesma coisa, né? Então, você vai meio que juntar esses materiais, né, para você automaticamente diminuir a diversidade e aí colocar tudo meio que no mesmo código, se fizer sentido para a sua empresa, tá? Como assim? Ah, caneta esferográfica azul, né? Existe, sei lá, a BIC, a Compaq, a FIC, LIC, mas para a minha empresa, tudo é caneta esferográfica azul. Então, eu posso juntar, independente de quanto empresa fizer sentido separar, ok, tá? Estou falando isso porque, por exemplo, a gente mostrou agora há pouco, né? Parafuso. Parafuso é bem diferente de um tipo de um parafuso para um outro, né? Você não pode simplesmente juntar tudo em parafuso, né? Porque a dimensão do parafuso, né? O tipo de parafuso, ele pode variar e isso faz diferença na hora de você utilizar um ou outro, tá? Mas o que fizer sentido, o que for possível simplificar, melhor. Identificar, então, o próximo passo, depois que eu levantei, depois que eu simplifiquei, né, reduzir a diversidade, eu vou identificar esse material, tá? Então, vou fazer uma descrição ali minuciosa daquele material, né? Lembrando sempre que toda descrição, né? Todo o processo de identificação ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, tanto para você que está fazendo, se for o caso, como para quem também vai ler, tá? Então, lembre sempre que, assim como um texto, né, de uma maneira geral, quando a gente escreve um texto, a gente está escrevendo para também quem vai ler. Né? Não adianta eu escrever e ninguém conseguir ler, né? Ninguém conseguir entender. É basicamente isso. Então, esse processo aqui ele precisa ser feito pensando, inclusive, em quem vai utilizar quem vai ter acesso, digamos assim, a esse sistema de classificação, a esse processo de identificação aqui, e, consequentemente, ser claro e conseguir falar abertamente e tranquilamente com essa pessoa que vai ter acesso. O próximo passo é estabelecer lá ou identificar, né, se for o caso, normas técnicas. Então, normas técnicas de utilização desse material, de segurança, de manuseio com relação a isso. Então, a gente sabe que unidades de saúde, por exemplo, elas têm ali alguns itens no seu estoque, nos seus almoxarifados, que são itens que podem ser considerados perigosos, né? Então, por questões que podem causar, por exemplo, irritação, envenenamento. Então, existe toda uma norma técnica, inclusive de manuseio, de saída daquele material. São materiais muitas vezes controlados, né? Medicamentos controlados. Então, é importante que se busque, né? Se existe algum tipo de norma técnica para os materiais que você possui e que isso também fique claro e descrito, tá? O próximo passo é padronizar, né? Então, padronizar ali o emprego, a forma de entrada, de saída, de codificação, por exemplo, que você vai utilizar. E o último passo é justamente codificar. Atribuir ali um código, né? Pode ser código numérico, né? Só número, pode ser letra e número, né? Chama-se de alfa, o pessoal chama de alfanumérico. Pode ser só letra, né? Então, criar um código para aquele produto, lembrando que o produto ele tem que ter como se fosse um RG, né? Um CPF daquele material. É uma identificação dele, cada produto deve ter a sua identificação. Beleza? Tranquilo até aí? Sim. Beleza. E uma vez que a gente passou por essa questão das etapas, a gente chega justamente nos tipos, né, de classificação. E aí a gente tem aqui, ó, por último, que é justamente o tópico da nossa atividade, né, que a gente vai se debruçar um pouco mais, que é a parte de classificação ABC, tá? Então, existem, pessoal, diversos tipos, diversas formas de a gente classificar um material, tá? Significa que todas as empresas vão usar todas as formas de classificar? Não, não. Normalmente não, tá?
Mas é importante que vocês saibam, né? Vocês vão ver que algumas classificações, elas servem, inclusive, para você entender a importância, né, de um item em relação a outro item. Por exemplo, a classificação ABC e a classificação XYZ, que a gente vai ver o que significa cada uma delas. Então, esses dois tipos aqui, ó, de classificação, por exemplo, né, são classificações que permitem você identificar e saber, tipo, ó, no meu almoxarifado, vamos supor, unidade de saúde, né? Não trabalhei, tá? Em unidade de saúde, então pode ser alguém aqui trabalhar, pode ser que eu fale uma coisa assim, aleatória, tá? Então, vamos supor que na unidade de saúde não pode faltar de jeito nenhum, por exemplo, soro, gás, por exemplo, seringa, né? São itens que não podem faltar. Numa UPA, sei lá, numa UPA não pode faltar esse tipo de coisa. Então, se faltar, isso pode prejudicar, por exemplo, o meu atendimento, né? Pode fazer com que pare, não pode faltar luva, não pode, enfim, pode parar o atendimento porque faltou material para a segurança de quem está ali trabalhando, ou para realmente material insumo para atendimento dos pacientes. Então, observe que esses itens são itens de extrema importância, tá? Então, eles precisam de uma atenção maior no meu estoque. Mas na UPA também tem caneta, né? Então, a UPA pode ter lá um material de expediente, papel, caneta. É importante que tenha, sim, né? Porque tem prontuário e tal, tem que escrever. Mas se faltar uma caneta, ela não vai provavelmente deixar de atender porque faltou uma caneta, né? Mas vai deixar de atender, pode ser que ela deixe de atender se faltou, por exemplo, um soro, né? Vai deixar uma luva, dependendo do que ela tem que fazer, né? Então, observe que existem algumas classificações que servem para isso, para você conseguir identificar, mapear quais são os itens mais importantes que eu tenho e, consequentemente, ter mais cuidados com esses itens e quais são os itens que, assim, não são tão importantes, mas não significa, tá, que esses itens vão ser desprezados, jogados fora, de forma alguma, né? A verdade é que esse tipo de classificação ele permite você identificar e ter, acima de tudo, cuidado com os mais importantes, tá? Então, é mais ou menos para isso que serve esses itens, esse tipo de classificação. Mas antes de chegar aqui, né, nessas duas que eu estou citando, existem classificações das mais diversas, tá? Então, assim, eu posso classificar o meu estoque, e aí eu vou focar bem agora na parte do estoque, tá? De almoxarifado, de estoque. Eu posso classificar todo o material que eu tenho lá no meu estoque almoxarifado como itens com possibilidade de fazer ou de comprar. Eu posso classificar ele por demanda, ou seja, um item que é muito demandado, que não é demandado, por aplicação na organização, como ele é aplicado, né, na minha empresa, por periculosidade, por perecibilidade, a questão da importância operacional, né, que é a XYZ, e por valor de demanda, que é a classificação ABC. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos aqui. Primeiro item, primeira forma, né? Primeiro tipo, digamos assim, de classificar é você classificar os itens que você tem lá no seu estoque em itens que existe a possibilidade de fazer da empresa, criar, produzir aquele item, ou comprar. Então, é como se você fosse fazer o seguinte, ó, eu tenho esses itens aqui no meu estoque, e o item A, B, C, D, E, F, G, H são itens que eu tenho que comprar. Eu não tenho capacidade, não tenho como produzir isso. Mas os itens X, Y, Z, W, V, eu consigo produzir. Tá? Então, são itens que eu consigo, na minha empresa, ali, produzir esse tipo de material, e eu vou ter no estoque porque eu vou produzir. Tá? Então, um exemplo. Eu vou comprar caneta, eu vou comprar tesoura, eu vou comprar, enfim, vamos pensar de novo na UPA, né? Eu vou comprar remédios, tudo isso eu vou comprar, ok? Mas eu posso produzir, tipo, folder, entre aspas, né? Então, vamos supor que eu tenho uma impressora e eu tenho papel, né? E eu tenho alguém que sabe mexer, criar esse tipo de arte, e eu tenho como produzir esse material de divulgação. Então, observem que existem itens, mesmo para empresas públicas, tá? Isso fica, às vezes, mais claro da gente entender numa empresa privada, né? Numa empresa maior. Mas isso também pode se aplicar a uma empresa pública. Então, a classificação nada mais é do que isso, tá? Identificar e tentar separar. Ó, esses itens aqui são itens que obrigatoriamente a gente vai comprar, a gente não tem condições, capacidade ou até interesse
em produzir isso. Eu não tenho interesse de produzir, né, em sua totalidade, né, parcialmente, não tenho interesse, tá? Não tenho interesse, por exemplo, de recuperar esse item, né? Então, existem alguns itens que a gente consegue recuperar, por exemplo, impressora, né, tona de impressora e tal. Então, são itens que a gente vai meio que reabastecendo. Não tem interesse de lidar com isso. Então, ok. Ou existem outros itens que eu consigo e quero fazer isso, ó. Tenho interesse, eu tenho capacidade, né, de produzir esse item ou de recuperar esse item, como eu falei agora, do material de, de publicidade, tá? Então, é uma possibilidade. Isso aí, pessoal, ele acaba gerando nas empresas um conceito que eu não sei se vocês já trabalharam isso em outra disciplina, que é um conceito de verticalização ou um conceito de horizontalização. Ou seja, a questão vertical ou horizontal. Como assim? Quando eu estou falando que uma empresa está tendendo, digamos assim, está caminhando para um processo de verticalização, significa que essa empresa ela vai produzir, digamos assim, e ser a dona, né, a detentora de todo o processo, desde a extração, digamos assim, da matéria-prima até o produto final. Imaginemos a seguinte situação. Vamos supor agora que uma empresa do ramo da saúde, né, pública, aí surge uma empresa na área de medicamentos, da área da saúde, e essa empresa de medicamentos, ela tem ali como princípios, né, como matéria-prima, vou chamar de matéria-prima, acho que tem até um termo mais específico para essa área, mas ela precisa da matéria-prima, sei lá, de uma planta específica, de um composto ativo específico, de um reagente específico lá, e em vez de comprar essa matéria-prima, ela também decide produzir aquilo ali, né? E aí ela produz a matéria-prima que ela precisa para o medicamento, ela produz o medicamento e aí depois ela distribui ou comercializa, enfim. Então observe que ela todo o processo, né, de verticalização, desde a matéria-prima até ao cliente final, né, ou vamos assim, o destinatário final, foi organizado por essa empresa. Então, assim, existem vantagens disso? Existem, tá? Mais uma vez, isso é muito mais visível, digamos assim, na empresa privada, mas ainda assim, na empresa privada, muitas não querem se submeter a esse tipo de situação. Né? Por quê? Porque isso gera um custo muito grande. Tem vantagens, né? Que você passa a não depender de outras empresas, de terceiros, para nada. Então, você não precisa negociar com o fornecedor, tal, e tudo com você. Beleza. Você pode lucrar mais porque você é detentor de todo o processo. Né? Desde a matéria-prima, a produção, tudo com você. Ok. E você pode manter ali o segredo, né? Se for o caso, como fala assim, o segredo sobre a tecnologia é tipo, vamos supor que você criou um remédio, né? Produz um remédio, então você que tem a patente daquilo ali, então é seu. Beleza. Só que você perde um pouco de flexibilidade, né? Você fica muito engessado, passa a ter muitos processos para controlar, né? Então isso acaba engessando, né, aquela sua empresa e vai requerer de você muito investimento também e muito custo para manter isso. Então o mais normal que acontece é essa questão de horizontalidade, tá? Então as empresas elas vão tender a um processo de horizontalização, ó, nome complicado, que é o seguinte, cada um foca no seu, tá? Então, eu sou uma empresa que vou produzir o medicamento, digamos assim, beleza, então eu vou focar na produção. Essa questão da matéria-prima, tal, dos compostos, tudo que eu vou precisar, eu vou buscar com fornecedores, tá? E aí, assim, é mais viável, digamos assim, eu focar na minha produção, porque todo o processo de investimento vai ser nesse processo produtivo, então eu vou focar somente naquela atividade que eu realmente domino e vou distribuir o resto para outras atividades, para outras empresas, para que elas façam o que elas, digamos assim, têm mais expertise, né? mais habilidade do que eu. Isso permite, né, que você tenha uma redução de custos, né? Então você não vai ter tanto custo, porque você não tem tanta etapa. Flexibilidade no sentido de que você pode buscar mais fornecedores, você não fica preso ali a ser o seu próprio fornecedor, você pode buscar fornecedor em outros locais, em outros estados, em outro país, em outro continente, enfim, né? E aí, como desvantagem, né, você perde um pouco do controle sobre a tecnologia, né? Então,
falando um pouco do ramo dos medicamentos que a gente estava falando, é aquela questão dos laboratórios, né? Então, você vê que um laboratório usa mais isso, outro usa para aquilo. Se falou muito disso, né? Na época de pandemia, a questão das vacinas. Você vai depender de terceiros, lógico, porque você focou na produção, então a matéria-prima vai vir do lugar. E os lucros menores, assim, vai variar, né? Pode variar, porque, em geral, é um lucro menor, mas muitas vezes o fato de você focar somente no seu processo faz com que você não tenha tanto custo, como tem aqui, ó, custo. E isso pode automaticamente reverter nessa questão do lucro. Então, às vezes é relativo essa questão de lucros menores. Tranquilo? O próximo tipo, né, é a classificação por demanda, ou seja, são itens ou materiais que eu tenho lá no meu estoque com alguma quantidade, por exemplo, porque são itens muito demandados. Então, ó, pense em almoxarifado de uma secretaria qualquer. Então, sei lá, papel, material do expediente, né? Papel, tesoura, caneta. Então, são itens muito demandados. Então, são itens que eu vou dividir, ó. Itens que, materiais de estoque, materiais que eu tenho que ter no meu estoque, porque são materiais que são muito demandados. Então, eu preciso estar sempre ali realimentando meu almoxarifado. Sempre vai estar inserido no processo de licitação. E materiais de não estoque. O que é um material de não estoque? É um material de uso esporádico, que normalmente você não vai fazer um processo de licitatório recorrente com relação a esse material. Quando precisar, quando existir necessidade, né, uma solicitação específica, você vai ter que executar ali um processo de compra para aquele material. Mas não são itens que você mantém ali no seu estoque, né, porque a tendência é quando você mantém algo que você não usa corriqueiramente, você tende existe a possibilidade, inclusive, de você perder esse item, e a gente sabe que estoque, né, da maneira geral, itens parados em almoxarifado, aquilo é dinheiro parado, né? Então, se você perder, você está perdendo dinheiro, né? Então, você pode, inclusive, responder por isso, né? Vai e vem, a gente vê aí matérias falando sobre itens, por exemplo, a gente está falando muito de medicamentos, né? Itens que vão vencer, né? Então, é basicamente isso. São itens que normalmente não existe essa demanda, não é considerado um material de estoque, então você não tem esse fluxo contínuo daquele material, e aí por algum motivo você compra e vai ficar parado, porque não é um item de saída rotineira. Então tem que se ter muito cuidado com isso aqui, tá? Principalmente quando a gente está falando de empresa pública, porque a gente sabe que no serviço público, né, existe a questão da responsabilização, né, sobre esse tipo de coisa, né, sobre produtos que compraram e ficaram lá parados, estragou, né, e não só medicamentos, tá, gente? Existem vários tipos de produtos que estragam, sei lá, caneta, até caneta mesmo, que é um item de estoque, né, mas se você comprar lá um lote e mais do que deveria, por exemplo, e ficar parado lá, com o tempo ela já estraga, né? Ah, comprou tinta, comprou, enfim, qualquer itens para alimentação, né? Então, tem que se ter cuidado, porque a gente pode ser responsabilizado, né, com relação a isso. A outra classificação, pessoal, o outro tipo aqui é por aplicação, ou seja, como é que aquele item ali ele vai ser utilizado. Então, um item ele pode ser considerado uma matéria-prima, né? Vamos supor que a minha empresa ali vai ter algum processo de transformação, né? A gente acabou de falar de uma empresa que produz medicamentos, por exemplo. Então, sei lá, uma universidade. Uma universidade, existem os institutos, os centros, e dentro desses centros aí vem também, existem as notícias, né? A Universidade X está produzindo um medicamento ou uma vacina para isso, para aquilo. Então, ela pode ter ali no estoque dela algum tipo de matéria-prima para esse processo, né? Então, é possível. E ela pode, inclusive, produzir aquela matéria-prima, né? Então, pode ser. Então, matéria-prima nada mais é do que um produto que ele vai passar por um processo de transformação ainda, para até chegar, digamos assim, no que seria o produto final, né? Então, é algum item que vai passar por uma transformação. Eu posso ter também no meu estoque produtos em processo ou produtos intermediários, são produtos que já passaram por esse processo de transformação, mas ainda não chegaram nas propriedades finais, né? Digamos assim, não é ainda um produto final a ser destinado
para o cliente ou para a população de maneira geral. O produto final, que é o produto acabado, mais uma vez usando o exemplo dos medicamentos, né? A questão da produção de algum medicamento, de alguma vacina, alguma coisa assim, e aí ter lá guardado o produto acabado. E produtos auxiliares, que o mais comum que a gente tem de produto auxiliar é material de expediente. Então, papel, caneta, tesoura, borracha, né? Então, esse tipo de material que normalmente as empresas ela têm, tá? Independente do ramo de atividade dessa empresa, ela vai ter. Então, é um outro tipo de classificar o material. Esse material é matéria-prima. Esses itens aqui são de produtos acabados. Ali são material de expediente. Material de expediente, quase como sabe. Então, é uma outra forma de classificar. Tranquilo? Perecibilidade. Então, a gente pode analisar a questão da perecibilidade, né? Acho que é bem mais factível, né? Mais próximo da gente, porque a gente lida diariamente, né, com produtos perecíveis, enquanto consumidores, né? Alimentos, enfim. Então, o que é esse processo? Nada mais é do que um processo que analisa ali fatores como variações, né? Química, física de aquele produto. Então, exemplos comuns, né? Medicamentos, alimentos, vacinas, são alguns itens que a gente tem que ter um cuidado maior com essa questão de ser perecível, tá? Mas, pessoal, existe outras formas de analisar essa questão da perecibilidade. Perecibilidade. Só nome difícil. Então, assim, a mais comum, né, que a gente está falando é com relação ao tempo. Então, esse medicamento ou esse alimento, ele tem um prazo de validade de 60 dias, por exemplo. Uma vacina daquela ou um soro, quando você abre, você tem um prazo máximo de utilização de, sei lá, alguns dias, algumas horas, às vezes. Então, isso é a relação de tempo. Mas existem outras formas, tá? Por exemplo, não sei se vocês já pararam para pensar aqui no final, a questão de por queda, por colisão, vibração, a questão de vidros, né? De ser delicadeza que existem ali com relação a vidros, ele também é considerado por alguns autores uma questão de perecibilidade, tá? Então, contaminação, existem outras séries, existe inclusive muito mais a questão de peróxidos, né? De contaminação, então tudo isso está relacionado à perecibilidade. Esse ponto que é o mais comum, né, da questão da relação do tempo, né, ele faz com que a gente, né, enquanto gestor, tome algumas atitudes, né, e mais uma vez a gente pode fazer inclusive uma relação com nossa casa, né. Então, se eu comprei um item ali perecível e depois, sei lá, apareceu uma promoção, comprei de novo desse mesmo item, qual normalmente eu vou usar? Normalmente você usa o que você comprou primeiro. Nas empresas também, tá? Não sei se vocês já trabalharam com isso em alguma outra disciplina, mas existe um sistema, né, que a gente fala, que é o sistema PEPs, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que vai sair. Né? Existe também uma questão até fiscal disso, né? Não sei se vocês vão trabalhar essa parte fiscal em outra disciplina. Mas, para essa parte de estoque, o que significa que, comprei um item, né, que é perecível, comprei um outro lote, digamos assim, eu recebi um outro lote desse item, o primeiro que vai sair é o primeiro que eu recebi. Porque se a ideia aqui é que existe uma questão de perecibilidade por tempo, quem chegou primeiro tem que sair, porque ele vai se tornar impróprio, digamos assim, primeiro que o segundo lote. Tá? O ideal, né, existe uma ideia, e algumas empresas chegam até a falar também dessa questão relativa do primeiro que vence, né? Então, o Lá PEP... no, licença, professor, eu trabalho em farmácia hospitalar e lá o próprio sistema, quando a gente vai fazer a dispensação, o próprio sistema já mostra qual é o lote mais próximo que está para vencer, porque aí a gente já vai liberar aqueles que estão com um vencimento mais próximo. Isso, exatamente. Então, ótimo aí o exemplo. Acho que quem falou foi o Vanderleia. Vanderleia. Tá? Obrigado aí, Vanderleia, pela contribuição. Mas é exatamente isso, tá? E uma coisa interessante agora que o Vanderleia comentou, né? Que foi a questão do sistema. Muitos sistemas, pessoal, particularmente quando você recebe esse tipo de produto e é cadastrado no sistema, como o Vanderleia falou, o próprio sistema já vai indicar. Inclusive, muito do que a gente vai falar, não nesse encontro, mas no próximo encontro de ponto de pedido e tal, muitos sistemas já trabalham e já fornecem esse tipo de informação, tá?
Porém, existem outros locais, como eu falei para vocês, que não tem, né, essa prática, digamos assim, do sistema, ou não tem um sistema que auxilie nesse processo, né, exatamente nesse processo. E aí é meio que um processo mais interno, né? Esse gerenciamento vai ser mais interno. Quando você tem, ótimo, maravilha, né? Funciona e facilita bastante, né? Como o Vanderlei falou, e especificamente essa parte de medicamentos é uma parte que exige um cuidado ainda maior, porque, digamos assim, o consumidor, né? A ponta final, digamos assim, uma destinação errada desse tipo de produto, ele pode causar um dano e muitas vezes danos irreversíveis à vida das pessoas. Então, existe um controle muito maior com relação a esse tipo de produto, desse tipo de item. Lá, a gente trabalha com códigos de barra também, né? E na dispensação, a gente vai passando no leitor, a gente dispensa pelo leitor, através do código de barra, que é para justamente não ter o erro de fazer a dispensação errada. Porque aí, por exemplo, se o médico pede uma dipirona e eu libero uma dexametasona, o próprio sistema já vai dizer, medicação não solicitada. Sim. Né? Aí deseja continuar, eu vou dizer se sim ou não. Então, eu já vou estar atenta de que eu estou dispensando uma coisa que não foi solicitada. É isso. E não só por questão de ser parecível ou não, né? Mas você está destinando um produto, digamos assim, um item diferente daquele do solicitado. Um exemplo que já aconteceu E ao fechar a baixa, automaticamente ele já dá baixa no estoque, e ali eu já vou ficar, já fico atenta ao estoque, a quantidade, para depois a gente repor aquele estoque, né? Certo. Só uma dúvida, o seu sistema, ele informa para vocês quando fazer essa reposição, ou vocês que têm que acompanhar? Ele informa. Ele informa. Geralmente, a gente lança a gente diz uma cota, né? E ali naquela cota vai sair todo o produto que a gente dispensou, aquela cota vai sair o que a gente dispensou, então vai repor, a gente repor. Se eu dispensei 60 soros, eu vou lançar uma cota, e aquela cota vai sair 60 soros, porque eu dispensei 60, que é para repor o estoque. Isso aí a gente faz a cada 2 dias, a reposição de estoque. Bem legal, bem legal. Você trabalha onde? Você pode falar? Não tem outro problema, não. Em farmácia hospitalar. Farmácia hospitalar. Então, bem legal aí o exemplo, né? Porque é um exemplo prático de uma área que exige, pessoal, muito controle. Uma coisa que já aconteceu, que eu já vivenciei, tá? Não aqui no IFAL, mas foi lá na universidade, lá na UFAL. Eu trabalhei num setor, num instituto, que lá a gente comprava muito material para laboratório, né? Então, lá existiam vários laboratórios da área de saúde, mas muito diferentes, tá? Então, assim, um laboratório específico para uma área, outro laboratório específico para outra área. E esses laboratórios, eles utilizavam equipamentos e suprimentos diferentes. E, assim, extremamente parecidos, né? Para um leigo, e pelo menos eu não sou da área, né? Digamos assim, da área da saúde, então, quando eles passavam as informações para o processo de licitação, eu achava tudo muito parecido, assim. Não, isso aqui não é a mesma coisa, não? Ah, não, isso aqui tem uma entrada diferente, isso aqui é uma polegada diferente. Enfim, era muita coisa diferente. Então, lá acontecia, há um tempo atrás, né? Isso já faz um tempo que foi feito. Muito problema nesse processo de compra e, consequentemente, nesse processo de cadastro, tá? Então, muitas vezes comprava-se errado, porque não entendia exatamente o que estava querendo comprar, porque quem estava cadastrando ali não era da área específica, e aí acabava comprando algum item errado, esse item era cadastrado no sistema como sendo o item que deveria ser o certo, e aí fazia o controle, quando ia utilizar o item lá, não tinha. Quando a gente olha, eita, não tem. Tem uma coisa diferente. Então, lá, em algum momento, mudou esse processo para que sempre esses itens mais específicos eles fossem acompanhados à licitação, né? Por quem é da área, porque a gente ficava lá, às vezes, assim, tentando deduzir se era ou não a mesma coisa. E o problema é que muitas vezes esses itens eram perecíveis, né? Porque são soluções, alguns produtos químicos, tal.
e aí gerava uma série de problemas para, desculpa, tanto para funcionar, né, os laboratórios, como problemas com relação a você comprar um item e perder, né, porque você não estava comprando o item certo. Então, são alguns cuidados que temos que ter. Próximo tipo, né, que eu falei para vocês, e aí agora são os dois últimos tipos, que é a classificação XYZ, e o último que é o da atividade, que é o ABC. Lembrem que essas duas classificações, como eu falei para vocês, são classificações que buscam, né, que visam identificar no seu estoque, no seu almoxarifado, aqueles itens que são mais importantes. Mais uma vez reforçando, tá? Eu não vou identificar o que é mais importante para automaticamente desprezar o que é menos importante. Não é isso, tá? Eu vou identificar o que é mais importante para ter uma atenção maior sobre aquilo que é mais importante. Né? Como eu falei para vocês, né? Usando o exemplo da unidade de saúde, uma unidade de saúde sem, sei lá, sem medicamentos, sem luva para quem vai atender, vai parar, vai travar. Mas ela não vai travar se estiver faltando uma caneta, entre aspas. Então, observem que é importante eu ter esse tipo de controle, né, para justamente saber o que é que não pode faltar, o que é que eu tenho que ter uma atenção maior. Então, a classificação XYZ, pessoal, ela é basicamente uma classificação que busca identificar o nível de criticidade dos itens que eu tenho no meu estoque. Ou seja, esse item é o item crítico. E o que é um item crítico, né? Um item crítico é aquele que, uma vez que existe a ausência daquele item, que falta aquele item, ele pode parar a minha produção, o meu atendimento, ele pode colocar em risco as pessoas que ali estão, né, a segurança das pessoas, e ele pode simplesmente parar, fazer com que a empresa ela não funcione. Para tudo, ou parou parte dessa empresa, ou colocamos em risco aqui as pessoas. Então, esses são itens críticos, tá? Uma outra questão que pode ser relacionada à criticidade, não são itens fáceis de repor. Né? Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado na reposição desse item, porque uma vez que ele falta, ele demora muito o meu fornecedor demora muito para repor. Então, eu tenho que pedir isso com muita antecedência, né? Eu não tenho outros fornecedores, não tenho outros substitutos. Então, observem que são características que tornam esse item extremamente crítico. E aí, consequentemente, são itens que vai exigir um controle ainda maior desse meu item, tá? Então, como é que eles são classificados? Como é que é essa classificação? O item X, que a gente chama de classe X, é baixa criticidade, ou seja, se faltar esse item, provavelmente não vai causar grandes problemas na minha empresa, né? Nem vai trazer prejuízo à questão de segurança, seja de pessoas, seja da instituição, do prédio, de uma maneira geral, né? É um item fácil de você obter no mercado, é um item fácil de você encontrar um novo fornecedor daquele item, se for o caso, ou de você realizar uma nova licitação com tranquilidade, sem ser muito pressionado com relação a essa questão de prazo. Então, não vai causar nenhum tipo de paralisação. Você consegue tocar as coisas normalmente, se adaptando, lógico, né? Porque faltar item não é interessante, independente de qual seja. Mas você consegue tocar as coisas. Classe Y, pessoal, já é um item intermediário. Então, assim, você encontra substitutos, né? Você consegue conviver com a falta daquele item, mas isso já vai causar um certo transtorno para a sua empresa. Né? Já vai ter que dar uma adaptação maior. E o Z é aquele item crítico, né? Então, realmente crítico, que, como eu já falei para vocês, pode causar algum tipo de prejuízo de segurança, seja pessoal, seja patrimonial. Por exemplo, patrimonial, extintor, né? É um item que pode, se faltar, existe uma questão até legal, né, de funcionamento. Mas pode causar algum dano, né? A questão da segurança, tanto das pessoas como patrimonial. Itens que podem parar, como eu falei, produção, parar atendimento. Então, itens que não podem ser repostos de forma tão rápida, porque os fornecedores não são daqui, né? Mais uma vez, usando esse exemplo lá da universidade, existiam itens de alguns laboratórios que muitas vezes era possível, naquela época, comprar até por dispensa de licitação, mas eram itens que demoravam muito tempo, porque vinham de fora. Então, assim, o fluxo tinha que ser um controle muito preciso para pedir realmente no momento certo e chegar no momento que estivesse de acordo ali com o prazo de utilização, porque senão parava tudo. Então, essa aqui é a classificação chamada classificação
XYZ, tá? Então, você pode pegar ali os itens que você tem no seu estoque e classificar, ó, esses itens aqui são itens X, não são tão críticos, esses aqui são intermediários, esses são itens críticos, aí são os itens Z. Tranquilo? Deu para entender? Sim. Para frente. Se vocês ouvirem algumas músicas, tá? Esse período de eleição, né, onde a gente está aqui no campus, passa muita coisa de eleição, muito carro, muita carreata, passeata, enfim. Então, já passou uma antes de a gente começar, e pelo que eu estou ouvindo aí, acho que está vindo alguma outra coisa. Então, se vocês ouvirem um som aí no fundo, é isso, tá? E aí, pessoal, por último, né, a gente tem aí a classificação por valor de demanda, classificação ABC, muita gente chama de curva ABC, tanto faz, tá? E aí, o que é essa classificação, né? Que é justamente o tópico lá da atividade de vocês. A classificação ABC também é um tipo de classificação de materiais que visa identificar aqueles itens que são mais importantes, intermediários e menos importantes, assim como a gente fez lá na XYZ. A diferença aqui é que a gente leva em consideração outras variáveis, né? Então, tipo assim, no XYZ, a gente falou ali de uma maneira geral, é crítico porque vai parar a produção, é crítico porque a segurança. Aqui a gente já vai analisar, inclusive, questões mais objetivas, digamos assim, como questões financeiras, né? Então, é uma prática, né? Um tipo de controle aí que existe e que é muito utilizado, tanto na parte pública como na privada, porque a gente já vai entender um pouquinho mais sobre o aspecto financeiro e o impacto financeiro, inclusive, desse material e da ausência desse material, tá? A classificação ABC, pessoal, ela vem, né? Ela tem como referência ali a Pareto, não sei se vocês viram Pareto em alguma outra disciplina, né? Então, Pareto é ali uma das ferramentas ali da qualidade, também chamada de regra do 80-20, tá? Então, o que significa esse 80-20, né? É uma coisa aleatória? Não. Então, foi estudado, né, e foi percebido que existe uma relação de 80-20 sobre alguns aspectos empresariais, alguns aspectos de gestão. Por exemplo, que quando você tem um estoque, né, imagine que você tem ali no seu estoque 100 itens, tá? 100 tipos diferentes de produtos, tá? Então, eu tenho, sei lá, vamos falar do normal, de papel, lápis, caneta, borracha, apagador, estou usando o exemplo da gente aqui do IFAL. Apagador, pincel, enfim, régua. Então, eu tenho 100 itens diferentes, ok? E aí, o que é que observa? Desses 100 itens, pessoal, que você tem no seu estoque, 20% dele, tá? 20% desses itens, ou seja, 20 itens, são considerados os itens mais importantes do seu estoque. Por quê? Porque desses 20 itens ali, normalmente, é que vem 80% do seu, se for uma empresa pública, né? Do seu faturamento, do valor que você tem, do valor dos seus gastos, dos seus investimentos. Ou seja, uma porcentagem muito pequena do seu estoque é que representa um maior valor, né? E aí, quando a gente está falando mais do aspecto financeiro, é o que vai conter, é o que vai contemplar, é o que vai gerar, dependendo do tipo da empresa, um maior valor nesse aspecto financeiro. Pensando numa empresa privada, para dar um exemplo até mais factível para vocês. Imagine que você tem ali um mercadinho, sei lá. E esse mercadinho, mais uma vez, tem 100 itens no seu estoque. 100 tipos diferentes de produto. A regra do 80-20 aqui está dizendo que desses 100 tipos de produtos diferentes, desses 100 produtos diferentes que ele tem, 20% deles, ou seja, 20 itens desse aí, ele vai gerar até 80% do valor do faturamento dessa empresa. Então, observe, se ele controlar apenas, né, se ele controlasse apenas esses 20% de itens, ele tem 100. Se ele controlar apenas 20%, que são 20, ele já vai conseguir ter 80% do lucro, do rendimento, do faturamento que ele tem. Então, observe como é importante esse tipo de classificação, né? De você perceber que esses itens são os mais importantes e que, por ser o mais importante, é aquele que traz o maior impacto, digamos assim, positivo na minha empresa.
Então, essa é a lógica da classificação ABC, tá? Como eu falei para vocês, ela vem da regra de Pareto e, consequentemente, por ter esse impacto, esses são considerados os produtos A. Então, assim, como regra geral, o que é que a gente tem? Que os itens A são os itens mais demandados, né? Intermediários o B e menor demanda o C. Sobre o aspecto financeiro, né? Os itens A, como eu falei para vocês, eles vão gerar ali 80% de valor e ele corresponde a 20% da quantidade de itens que eu tenho no meu estoque. O B, a 15% de valor e eles correspondem a 30% de item no meu estoque. E o C, os últimos 5, observe que isso aqui dá 100. E ele vai ter a quantidade maior de itens que eu tenho no meu estoque. Então, observe que isso aqui também dá 100. Isso aqui é uma regra geral, tá? Então, os produtos a gente tem 80%, 20% da quantidade. Deixa eu botar aqui. A gente tem 20% da quantidade de itens e ele gera ali até 80% de valor. Os itens B, eles correspondem a 30% da quantidade e eles trazem ali um 15% de valor. E os itens C são os que a gente vai ter mais no nosso estoque, mas eles geram ali apenas 5% de valor. Deu para entender a regra geral da ABC? Antes de a gente partir para uma atividade. Sim, Ô, professor, mas naquela atividade, o valor da demanda, a gente vai colocar o percentual ou o financeiro? Chegaremos lá. Eu vou mostrar, inclusive, agora a atividade para vocês. Vou fazer a do livro, né? Não vou fazer de vocês, mas vou fazer de novo aqui a do livro com vocês, assim, mostrando passo a passo. Mas eu vi lá aqueles videoaulas que o senhor fez Sim. na quarta-feira. Sim. A sua dúvida, então, é qual? Para a gente colocar o valor da demanda, se vai ser o financeiro ou se vai ser a porcentagem. Não. Vai ter um local que é o valor financeiro e tem um local dos percentuais. A primeira coluna que você achar, que você vai achar é uma coluna de financeiro. Porque é a questão do consumo ou demanda, né? Consumo demanda é financeiro. Aí depois é percentual. Vamos ver junto? Eu vou tirar aqui o slide e vou botar lá para o livro, porque eu quero mostrar o passo a passo, inclusive utilizando o livro de vocês. O livro que a gente está usando, né? Deixa eu aumentar aqui. Só é ruim porque eu perco o meu apontador, eu acho. Deixa eu ver se eu pego esse negócio. Ah, melhorou. Vou pegar esse aqui. Pronto. Deixa eu aumentar mais. Então, ó, tem aqui uma atividade, né, no livro de vocês, na página 33. E aí ele fala a atividade e foi com base nessa atividade que eu montei a de vocês, tá? Para ficar mais parecida. Como a atividade, ela inclusive, a gente lançou, né? Eu abri ela antes de inclusive gravar o vídeo para vocês. Eu tentei deixar ela o mais parecida possível com essa atividade, inclusive com os valores de referência semelhantes para facilitar aí o trabalho de vocês. Então, aqui, ó, observe que tem fala de uma empresa, né, que se refere ao consumo trimestral e o custo unitário, 10 itens distribuídos a um xerifado, de um órgão qualquer, e ele vai utilizar o ABC para gestão de estoque. Então, essa empresa, observe que aquilo que a gente falou lá, pessoal, do 80-20, do 15-30 e do 5-50, é a regra geral, né? Mas a empresa, ela pode estabelecer a sua regra. Então, para essa empresa aqui, ó, esse exemplo, ele trabalha com a classe A sendo 75% do valor da demanda, o B 20% e o C 5%, tá? Então, observe que aqui não foi 80, aqui não foi 15 e aqui sim foi 5. Então, o exemplo, ele pode pedir o critério, né? Ou a empresa, ela pode estabelecer esse critério específico dela, mas a regra geral é aquela, 80-20, 15-30, 5-50, tá? Então, o que é que acontece, né? Então, aqui a gente tem ó, os itens, e aqui são os códigos, lembra lá que a gente falou das classificações, né? Aqui o código foi somente um número romano, né? Romano, acho que é, né? Romano, o nome disso aqui.
podia ser o nome, podia ser uma letra, podia ter uma sequência de números, enfim. O consumo do material, então esse item aqui, ó, tem 84 de consumo, acho que é trimestral, né, que ele falou. Ele não está especificando aqui a unidade, se é tipo 84 caixas, se é 84, mas enfim, para conta aqui não vai fazer diferença, tá? Então pode ser 84 caixas, 84 unidades, enfim. E o valor unitário daquele item que é R$ 14,36. Então essas aqui são as informações iniciais e que a gente vai precisar desse tipo de informação para começar a nossa classificação e, consequentemente, a nossa classificação ABC, nosso cálculo e, consequentemente, a classificação ABC. Tá? Então, a gente tem o item, tem o consumo e tem o valor unitário. Qual é o primeiro passo que vocês têm que fazer e que a gente faz, né, para uma classificação ABC? É justamente multiplicar o valor de consumo pelo preço unitário de cada item. Então, para o item 1, eu vou pegar aqui esse 84, vou multiplicar por 14,36. Para o item 2, eu vou multiplicar o 25 por esse 7.077,24. Para o item 3, eu vou pegar o 23 vezes 157,35. Para o item 4, 136 multiplicado por 9,3877. E assim por diante, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. Então, item 1 tinha o consumo, o valor unitário, multiplicou, chegou o resultado do item 1. O segundo multiplicou, chegou o resultado do item 2. O terceiro multiplicou e assim por diante. Beleza? E aí ele encontrou esses novos valores aqui, né? Aqui a gente está chamando de valor unitário, aqui está chamando de valor de consumo, né? Que é justamente a multiplicação do consumo pelo valor unitário. Então, o valor de consumo nessa nova coluna aqui, isso aqui em dinheiro, tá? Isso aqui é um valor financeiro. Não sei se foi essa a dúvida de Vanderlei, né? Eu respondi como sendo isso aqui, ó. Tranquilo até aí? Sim. Beleza? Somzinho aí, acho que é o do WhatsApp que tá ligado no computador. Dá para ter desligado, mas ficou. Então, multipliquei, né? Só multiplicar, beleza? O próximo passo, pessoal, é ordenar esses novos valores. E uma vez que a gente ordena esses valores aqui que a gente achou, automaticamente a gente vai mudar a ordem de tudo isso. Tipo assim, qual é o maior valor que eu tenho aqui? Que é esse aqui, né? 176.931. Então, esse é o maior valor, lembrando que eu estou falando dessa coluna, tá? O maior valor dessa coluna. Então, automaticamente, se eu quero ordenar, eu vou colocar do maior para o menor. Então, eu vou pegar tudo que está nesta linha aqui, ó. Tudo que está nessa linha, e ela vai passar a ser a primeira linha. Tá? Então, o item 2 vai aqui para cima, consumo, valor unitário, consequentemente, o valor do consumo vai para cima. O segundo, eu acho que é esse aqui, né? Então, esse segundo valor, tudo que está aqui nessa linha, vai passar para o segundo. E assim por diante. Eu vou, basicamente, reorganizar, né? Reorganizar esses valores com base nesse aqui que eu achei agora, né? Com base nessa coluna aqui. Então, eu vou colocar do maior para o menor. Tranquilo? Foi o que foi feito aqui, ó. Observe que ficou o item 2 foi o primeiro, né, que a gente já falou ali, o item 4 era o segundo, e assim sucessivamente, ó. Observe que aqui, ó, agora está o maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Temos 10 itens, né? Então, automaticamente, ordenamos aqui e ordenamos não só esse valor aqui solto, né, mas todo a linha que ele pertencia. E aqui tem um detalhe importante, tá? No trabalho de vocês, observe que a gente está fazendo várias colunas, né? Começa a primeira, aí depois aqui multiplica, aqui ordena. No trabalho de vocês, até para não ficar muita folha, eu coloquei tudo numa tabela só. Então, vocês vão ter que ter cuidado, porque vocês têm um espaço de valor de consumo, tipo até aqui, né? E vai ter uma outra coluna já aqui do lado, que é o valor de consumo ordenado. Então, você vai ordenar essa coluna aqui, mas não tem um espaço para você ordenar a linha toda. Mas você tem que ter cuidado, porque quando você for responder, você tem que olhar exatamente qual é o valor de consumo a que aquele item se refere. Por exemplo, é como se você
não fosse reordenar tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, mas você tivesse que ter cuidado na hora de responder e perceber que esse valor aqui de 176.931 está correspondendo ao item 2. Então, depois você vai ter que olhar lá para preencher, para não se confundir, tá? Tranquilo até aqui, ordenei esses valores do maior para o menor, tá? O próximo passo, pessoal, é a gente somar, tá? Observe que eu somei todos esses valores que eu tenho aqui, eu somei, e a soma deu R$ 402.721,27. Tá? Isso aqui nada mais é do que a soma dessa coluna, que é a coluna valor do consumo. Tranquilo? Tá, vamos para frente. Próximo passo. O próximo passo, desculpa, é encontrar a questão das porcentagens, tá? Então, a gente tem uma porcentagem do consumo, que a gente às vezes chama de porcentagens individuais, e porcentagem acumulada, né? Ou do consumo acumulado. Do consumo acumulado, porcentagem do acumulado em relação a essa porcentagem individual. Vamos por partes. Vamos pensar primeiro nesta coluna aqui da porcentagem individual ou porcentagem do consumo. Como é que eu estou fazendo como é que eu estou encontrando esses valores aqui que já estão todos preenchidos, né? Eu estou basicamente pegando este primeiro valor aqui, para achar o primeiro espaço, tá? Para achar isso aqui. Eu pego o meu primeiro item, né, do valor do consumo. Eu vou dividir pelo total, que aqui saiu, né, mas o valor é 402.721. Vou escrever aqui com o mouse, 402, vai 22. 402, vou perdoando aí a letra, porque eu estou escrevendo com o mouse, com maior dificuldade. 720, nossa, e 27, eu acho, né? 27. Esse aqui é o total, tá? Só peguei de aqui, ó. Falou aqui. 402, 721. Deixa eu aumentar aqui. 721, 27. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar este primeiro valor aqui, 176.931. Eu vou dividir pelo meu total, 402.721, e multiplicar por 100 para colocar aqui em porcentagem, tá? Geralmente, o padrão, né, é deixar duas casas depois da vírgula, tá? Precisa arredondar? Geralmente arredonda aí para duas casas, arredondamento matemático normal, ou seja, se for até 4, deixa o valor que está, se passar de 5, você pode arredondar para uma casa a mais. Mas se não arredondar, tem problema? Não tem problema, né? Só que vai dar aquela questão que eu falei no outro vídeo, e muitas vezes não vai bater aqui 100%, justamente por conta desses arredondamentos, tá? Mas não tem problema. Não tem problema assim, né? Lembrem que se der, sei lá, 99,98, tem problema? Não, é só uma questão de arredondamento. O meu deu 96, tem alguma coisa errada. Quando dá diferente de 100, dá muito próximo de 100, tá? 99,90 e alguma coisa. Aí, ok. Foi a questão do arredondamento. Mas deu 96, deu 97. Acho que tem uma coisa errada. Então, vamos lá. Peguei o primeiro valor, dividi pelo total, multipliquei por 100 e aí cheguei aqui a 43,93. Para achar esse valor, peguei o segundo valor aqui, ó, 124, a minha coluna valor do consumo, dividi pelo total, 402.721,27, multipliquei por 100, cheguei ao 31. Para achar o próximo valor, peguei o terceiro, 33.378,46, dividi pelo meu total, multipliquei por 100. E aí eu vou fazendo isso com todos, né? Observe que os valores, os valores percentuais aqui, né, eles vão diminuindo. Por quê? Teoricamente faz sentido, né? Porque os maiores valores estão em cima. No final eu posso somar isso tudo, né? É interessante que some até para você ver se vai bater ali 100% muito próximo disso. E aí é uma forma de você conferir se está indo no caminho certo, tá? Então você soma isso tudo aqui para ver se vai dar 100%. O próximo passo, pessoal,
nada mais é do que a porcentagem acumulada, tá? Então, como é que a gente vai fazer a porcentagem acumulada? Basicamente, vou apagar aqui para não confundir. Basicamente, o que é que eu vou fazer? O primeiro valor, o que é um acumulado, né? Um acumulado é quando você vai juntando tudo que aconteceu antes. Então, o que aconteceu antes do primeiro valor? Nada. Então, o primeiro valor ele vai repetir. O acumulado em relação ao primeiro é o primeiro. Em relação ao segundo, o que é que aconteceu? Já aconteceu o primeiro e agora está acontecendo o segundo. Então, observe que para chegar nesse valor, eu somei quem está em cima, ou seja, o que já aconteceu, com o que está acontecendo agora, que é esse valor aqui. Para o próximo valor, para esse valor, eu vou somar mais uma vez quem está em cima dele, ou seja, tudo que já aconteceu, e tudo que já aconteceu é exatamente só o de cima, tá? Eu não preciso somar com esse, depois somar com esse, não. Não é acumulado, então eu vou somar com o que está exatamente em cima, acima dele, e somar aqui com o que está acontecendo nesse momento. Para o próximo, para esse daqui, eu vou somar com o que está aqui, né? Com o que está aqui. Para o próximo, vou sempre fazer essa sequência, tá? Para esse valor, eu somo quem está aqui em cima e com quem está do lado. Observe que eu vou fazendo isso até o último. Como é uma porcentagem acumulada, observe que o último valor vai dar 100%, que é exatamente o valor da soma, tá? Então, é inclusive uma das formas que a gente tem de ver se está no caminho certo, né? Esse valor do acumulado tem que dar obrigatoriamente o mesmo valor da soma, tá? Se a sua soma aqui deu 99,99, o seu acumulado aqui vai dar 99,99. Ah, então significa que se der igual, tá certo, não necessariamente tá certo. Não significa que tá certo, tá? Porque você pode ter errado lá no começo, aqui na multiplicação, e aí erra o resto. Né? Tem uma colega que até falou comigo, esqueci o nome dela agora, que ela errou em alguma multiplicação aqui, de um desses números, acho que foi exatamente esse aqui, se minha memória não está errada. Ela errou aqui nessa multiplicação, alguma coisa, e aí acabou que interfere no valor total, e consequentemente vai interferir na porcentagem, que vai interferir aqui, que vai interferir em tudo. Tranquilo, gente. Isso aqui a gente montou, então, a nossa tabela para classificação. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Pode continuar. Beleza. Então, o próximo passo é a gente classificar, né? Eu coloquei até no exercício, ó, uma outra coluna aqui. Eu acho que tem o nome de ABC, né? Eu acho que é assim que tá. Classificação ABC. Classificação ABC, pronto. Então, assim, o que é essa coluna aqui? Você pode responder tanto aqui, como tem também no exercício um tópico exatamente assim, né? Classe A são os itens, quais são os itens e o percentual dele, enfim. Então, o que é que você pode fazer assim? Como é que a gente vai classificar o que é A, o que é B, o que é C, tá? Os itens A, na regra geral, vocês lembram da regra geral? A regra geral dizia que os itens A, eles correspondiam a quanto por cento da quantidade de itens? Quem lembra aí? 20 e 80? 20 e 80, exatamente. Então, no que se refere à quantidade de itens, deixa eu voltar, acho que aqui também tem, né? Ele corresponde, ó, a quantidade de itens a 20. O item A, ele corresponde a 20. O item B corresponde a 30. E o item C corresponde a 50. Então, como é que eu vou fazer aqui para saber quem é A, quem é B, quem é C? Eu já sei que os itens A, eles correspondem a 20% da quantidade de itens que eu tenho aqui. Beleza? Só apagar aqui esse monte de... para não ficar muito... Os itens A, eles correspondem a 20% da minha quantidade. Qual é a quantidade de itens que eu tenho? Eu tenho quantos itens aqui? Eu tenho 10 itens, beleza? Então, os itens A, eles vão corresponder a 20% da quantidade de itens que eu tenho. Se eu tenho 10 itens, quanto é 20% de 10? Quem sabe aí? Fazer cabeça. 2. 2, exatamente.
Então, significa que eu tenho 2 itens A. Quais são os dois? Lembra que a gente falou que é o 80-20, a regra geral 80-20, e que os A são os mais importantes, e que a gente ordenou do maior para o menor? Logo, quem são os itens A? Os 2 primeiros itens. Então, aqui é A. Esse aqui também é A. Então, observe que, como o A corresponde a 20% da quantidade, e nós temos 10 itens em quantidade, 20% de 10 vai dar 2. Né? É uma regra de 3, tá? Para quem não conseguiu pensar em como é que faz de cabeça, né? Então, se eu tenho 10 itens correspondem... 10 itens correspondem a 100... Difícil escrever com mouse. Quantos itens vai corresponder a 20? Aí faz aqui meio pelos extremos, né? Vai dar 100. Eita, tá pior do que eu li para minha filha de 2 anos. 200. X vai ser igual a 200 dividido por 100. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, que vai dar 2. Então, são os 2 itens aqui que são A. B corresponde a quantos por cento? 30%. Regra geral, 30%. 30% da quantidade de itens. Quantos itens eu tenho? 10. Então, 30% de 10 vai dar 3 itens. Quais são os 3? Os próximos 3 itens. Se os mais importantes são os de cima, né, os intermediários, que são B, são os que vêm logo atrás. Então, aqui é B e aqui é B. E o C corresponde a quantos por cento de quantidade? Regra geral, 50. Temos 10 itens, então 50 de 10 vai dar 5. Então, são justamente os últimos 5 itens. Então, a gente tem aqui, ó, essa coluna, para quem quiser fazer lá uma atividade e colocar assim, também pode, tá? Então, é justamente a classificação ABC. A gente encontrou que este, e aí é o que eu disse que tem que ter cuidado. Quais são os itens A? O item 2 e o item 9. Quais são os itens B? O 3, o 4 e o 7. E o C, o item 10, o item 6, o item 5, o item 1 e o item 8. Observem que é exatamente isso que está aqui. Ó. Quem é A? A gente falou, né? O item 1, 2 e o item 9. Está aqui. Ó. Item A, o 2 e o 9. Quem é B? 3, 4 e 7. 3, 4 e o 7. E o C, 5, 6, aí é tudo o resto, né? 5, 6, 5, 10, 6, 5, 1, 8. Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Tranquilo? Professor, Oi. eu acho que a questão, esse exemplo do livro, ele sai ordenando. Certo. Na tabela que o senhor propôs aqui, o item, por exemplo, nós não ordenamos o item, como ele ordenou. Certo. O percentual de consumo também não foi ordenado. Né? O valor de consumo, sim. Então, na hora que você vai pegar essa classificação dos itens, eu acho que é aí onde está a grande maioria da dúvida. O exemplo do livro, ele realmente ordena, fica realmente fácil de fazer essa operação. Aqui, certo. Nesse caso, a tabela proposta na atividade, né? Aí você vai ter que ir pincelando e tirando o item. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, entendi. O que é o 20%? Aí eu vou lá procurando, porque não está na mesma ordem, eu não ordenei o item. Aí eu vou ter que ir pensando cada valor desse. Não, desconsidere. Quando você ordena, observe que você, uma vez que você ordenou aqui, ó, você não trabalha mais com isso. Isso aqui, ó, pode ser considerado tudo isso aqui. Observe que a conta, depois que você colocou em ordem, vai ser com base só daqui para frente. A conta. Ó, a conta aqui, ó, deixa eu apagar tudo isso.
Observe que a conta toda do percentual, tal, eu não utilizei nada disso. Eu poderia até ter, essa tabela daqui, dessa parte, poderia ter, inclusive, excluído tudo isso aqui. Ó. Por isso que a de vocês não tem para reordenar, digamos assim, esses valores, porque esses valores não estão influenciando na sua conta. O que está influenciando na sua conta é somente a coluna do consumo ordenada. Então, tem lá uma coluna de consumo, que é de multiplicar, e do lado tem uma de consumo ordenada. Tá? Acho que o nome está até ordenado. Essa coluna de ordenada é a base do seu cálculo. É com base nela que você vai fazer o próximo passo do percentual, o próximo passo e, consequentemente, a classificação. Uma sugestão que eu posso dar para vocês, se vocês tiverem dificuldade de identificar qual é o item, é, uma vez que você ordenou, você pode colocar um parênteses aqui do lado só, e colocar, ó, esse aqui é o item 2. Coloca aqui do ladinho 2 entre parênteses, para você saber qual foi o item que foi lá para cima. Esse daqui foi o item X. Eita, 9. Esse daqui foi o 3. Isso aqui só vai ser para quando você for preencher essa parte aqui, ó. Porque isso não vai interferir em nada na sua conta. A conta em si, ela não vai mudar. Né? Uma vez que você ordenou, é pegar o primeiro valor, dividir pelo total, multiplicar por 100. Observe que isso aqui, inclusive o item, eu não estou nem utilizando, é só para saber no final quem foi cada um. Entendeu? Deu para entender? Sim? Não? Se não, pode falar, gente. Sim? Sim? Quem é que tá falando? Acho que era Fábio, né? Deu para entender, Fábio? A questão estava na coluna, no caso da sua tabela, não tá, nós só ordenamos o valor do consumo. E a percentagem de consumo acumulado não está ordenado. Não foi pedido ordenado, né? Não, mas observe, ó, não é que o ordenado vem daqui, deixa aqui, ó. É o que eu estou lhe dizendo. Essa coluna aqui do ordenado, de percentuais, ela é resultado dessa daqui só. Uma vez que você ordena o consumo, você só consegue fazer o percentual se você ordenar o consumo. E uma vez que você ordena o consumo, já vai ordenar o resto. Okay. Ela só não vai ficar ordenada aqui se você não ordenou direito aqui, na parte de consumo. Entendeu? Porque aqui, ó, a única diferença que eu estou falando é que, como é uma tabela só, né, vai ter essa parte, vai ter exatamente como está aqui. Item, consumo, valor de consumo. O próximo é ordenado, ou seja, é como se caísse para essa coluna aqui. Essa coluna aqui, ó. Ia cair para essa coluna aqui. Pronto. E é a coluna que você precisa para fazer o resto dos cálculos. Observe que uma vez que você ordenou e tem esse dado aqui, e ele está ordenado, você vai, consequentemente, achar esse valor, porque você só trabalha com esses dois valores aqui agora. O que passou, passou. E automaticamente isso daqui vai ficar ordenado, porque a sua coluna de consumo está ordenada. Deu para entender? Deu sim. Pronto. Se você não conseguir, quem não conseguir, né, fazer, você pode entrar em contato, tá? Pode mandar mensagem, seja comigo, ou seja com os tutores, né? Também vão ficar, eles inclusive vão ter uma folha de gabarito, tá? Para caso vocês não consigam, por algum motivo, ou ficar com alguma dúvida, não hesitem em perguntar, não, tá? A gente está tendo aqui um momento para tirar dúvida, mas não hesitem em perguntar, não. Certo? Manda mensagem, manda lá no Moodle mesmo, né? Manda alguma coisa e a gente vai se comunicando. Beleza? Eu inclusive, já enviei. Certo. Inclusive, eu não sei se eu comentei, acho que eu comentei, né, no vídeo anterior, que eu editei para que vocês possam enviar mais de um arquivo.
Ou seja, vai valer o segundo arquivo, né? Se quem quiser reenviar o trabalho, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, eu enviei, mas eu percebi agora que eu fiz alguma coisa errada. Quero mandar um outro. Está habilitado lá para receber o segundo arquivo. Não, sem problema. Professor, Oi. Deixa eu falar. Professor, assim, a minha eu já enviei também, tá? Eu enviei no domingo. Tá. Aí o que acontece? Quando eu fiz o consumo ordenado, eu fiz direitinho, né, em ordem decrescente, mas eu acabei ordenando toda a tabela, inclusive o valor do consumo e o valor unitário. Certo. Isso tá errado? Não, tá não. Você só teve que apagar para reorganizar, né? Eu tive que reordenar a tabela todinha, Não, não tem problema não. porque acabou ficando o valor do consumo e o valor ordenado igual. Sim. Entendi. Não tem problema não. Acho que só teve mais trabalho, né? Para apagar e... Teve mais trabalho, exatamente. Exato. Sem problema. Joia. Obrigada, professor. Nada. professor, uma dúvida. Oi, pode dizer. Esse acumulado, esse final sempre tem que dar 100%. Sim, assim, né? Pode, como eu falei para vocês, podem dar 99,98, 99,80. Pode ser? Pode ser. Porque o que significa isso? É quando a gente vai arredondando, a gente está perdendo algumas casas decimais, né? Aí, consequentemente, não vai dar 100 batido. Então, pode ser que dê 99,90 alguma coisa, 80 alguma coisa. Agora, como eu disse, se der 98, 97, 95, sei lá, alguma coisa assim, tem alguma coisa errada. O senhor deu quanto? Fica 99,94, se não me engano. Pronto, não tem problema não. Assim, né? Eu não posso dizer que tá certo, porque eu tenho que ver a conta, né? Mas é possível dar esse valor? É possível por conta dos arredondamentos. Não tem problema não. Que bom, então. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, Oi. a classificação do livro, o item C, a classe C, passou 5,40. Quando está estabelecido que a classe seria 5%. Né? Certo. Vamos chegar lá. Faltou fazer exatamente isso ainda. Sim. Mas continue, que a gente já fala e já responde sua dúvida. Não, é assim que pode ultrapassar a meta, vamos dizer assim, a da classe era até 5%. Sim. Ele obteve aqui 5,40. Sim. Né? Era 75, esse aí está próximo, deu 74, alguma coisa no exemplo dele. Sim. Se a minha, por exemplo, deu 68, alguma coisa, estava estabelecido 75. Não tem problema. O que é que acontece aí? Uma coisa, acho que foi o Fábio, né, que falou. Uma coisa é a meta que você tem e a outra coisa é o que realmente existe, tá? Então, vamos supor que, independente da classificação ABC, a gente tem uma meta de desperdício de zero. De desperdício zero com relação a perder produtos por validade. Beleza, a sua meta é essa. Significa que você está conseguindo cumprir? Não. Às vezes sim, às vezes não. Então, quando você estabelece parâmetros, né, de controle, são parâmetros que vão lhe guiar, mas não significa que a sua realidade é essa. Entendeu? Tanto aqui, ó, na regra geral da classificação ABC, né, que eu mostrei para vocês, que essa aqui é a regra geral, 80, 20, 15, 30, 5, 50. Significa que todas as empresas vão ser assim? Não, não significa. Isso aqui é uma regra geral que vai servir de base para o cálculo. Observe que no exercício já se tratou, né, parâmetros diferentes. Tipo assim, a empresa, ela estabeleceu outros parâmetros. Pode. Tá? Então, assim, é só para você ter ideia. Desculpa. É só para você ter ideia que existe uma regra que vai nortear a sua classificação, mas que a realidade da sua empresa é justamente o que você vai encontrar com a classificação. Então, essa tabela que a gente fez aqui, quando a gente preenche tudo lá, a gente está encontrando a realidade dessa empresa. Então, a realidade dessa empresa, ela mostra que esses 2 itens aqui são A, esses 3 foram B, esses 5 aqui foram C. Beleza. Com relação ao valor, ao percentual, né? Quanto é realmente para essa empresa?
O parâmetro dela era 75, mas olha aqui, ó, os A, como é que eu faço para achar? Traço uma linha aqui, ó, no último A. E quando falar de valor, sempre olha para essa coluna de porcentagem acumulada, tá? Tracei uma linha no último A, olhei a porcentagem acumulada que está logo acima dessa linha. Deu 74,93. Ou seja, né, olhando para a regra geral aqui de novo. Regra geral fala 80-20, beleza? Na prática, deu quanto? Em vez de 80? 74 e 23, sim. 74,93. 74,93%. E aqui sim, 20%. Observem que uma coisa é a regra geral, outra coisa é o que você achou. O que também não necessariamente precisa ser igual ao parâmetro que a empresa utilizou, a meta que a empresa tem, tá? Então, na nossa conta, ó, quando a gente fez lá, a gente observou que, na realidade, a empresa tem 20% dos itens A, beleza? 2 itens. E que esses itens, eles correspondem ali a 74,93 ali de valor, de demanda, né? Que é justamente o que está colocado aqui, ó. Então, os itens A, quais são os itens A? O 2 e os 9. E eles trazem ali um valor de demanda de 74,93. Todo mundo entendeu como é que a gente achou esse valor do A? 7493? Tranquilo? Tá. Como é que eu faço para achar o B? Mesma forma, passo uma linha aqui embaixo, ó, do último B. Passei uma linha, olho qual é a porcentagem acumulada que está logo acima da minha linha. 94,60. Sendo que 94,60, pessoal, é tudo isso aqui, né? Não é, eu quero somente isso aqui, ó. Somente B. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar tudo e vou tirar o que é somente A. Quanto é que foi somente A? 7493. Então, eu vou fazer aqui, ó, 94,60 menos o que foi somente A. 74,93. E aí, isso vai me dar, vou pegar aqui, ó, 19,67. 19,67%. E aí eu acho somente B. Então, observe mais uma vez, né? A regra geral, lá em cima, é 15, né? O nosso deu 19 alguma coisa, né? 19,63, 19,67. E para achar C, passo uma linha aqui no último C, que é o último número, marca a porcentagem acumulada, 100, mais uma vez, 100 é só C? Não, 100 é tudo, né? Tudo é 100%. Então, eu pego e subtraio da última de B, tá? Não precisa subtrair de B depois de A, não, porque como é acumulado, então, a última aqui de B já não corresponde a tudo isso. Então, eu pego 100 e subtraio da última de B, que é 94,60, e vai me dar justamente o valor de 5,40, que é o valor correspondente a C. E aí eu chego aqui na resposta final, né? Que os itens A, eles foram os itens 2 e os itens 9, que correspondem a 74,93. O B, o 3, o 9 e o 7 corresponde a 19,67 de valor de demanda. E o C, o 5, o 6, o 10, quer dizer, o 6, o 5, o 1 e o 8, que corresponde a 5,40. E aí a gente fecha essa parte da classificação ABC. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, gente, até aí.
Tranquilo, professor. Beleza. Então, a minha ideia era fechar justamente aqui, tá? Deixando esse realmente como último tópico da aula de hoje, para a gente fechar, para ficar bem fresco aí na cabeça de vocês, a questão do exercício. E aí, a partir da próxima aula, a gente já passar para os próximos tópicos, né? Até para também ficar fresco aí para as próximas atividades. Lembrando, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução, né? Tiver alguma coisa que não está se encaixando, não está entendendo, entre em contato, tá? Lembre que vocês têm tanto... Eu estou tentando responder, né? Todo mundo fala diretamente comigo, mas os tutores também. Então, posta lá, ou manda mensagem, ou manda no fórum de dúvidas da semana. Enfim, fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas. Não fiquem com dúvida, né? Fiquem à vontade, tá? Para entrar em contato e a gente vai tentar responder o mais rápido possível, né? Estou tentando entrar praticamente todos os dias para ter contato aí com vocês e responder as demandas de vocês. Ok? Então, fiquem atentos. Professor, Oi. no caso eu já tinha feito a classificação, aí agora já tem a outra atividade do almoxarifado. Certo. Vai ter, tira dúvidas dela? Vai. Eu vou, provavelmente, eu vou estender um pouco mais também essa outra atividade. Tá? Então, assim, para vocês se concentrarem nessa aqui com mais tranquilidade, aí a gente vai ter sempre como vai ter ainda mais 2 encontros, e na última semana lá, do último tópico não tem atividade, então dá para a gente ir organizando e tirando essas dúvidas, né, e discutindo também os tópicos das semanas. Certo? Certo, então no caso vai ser prorrogada, né? É isso? Tá Sim. certo. Tranquilo? Só lembrando que como vai prorrogar, né, vai acabar normalmente na última semana, que é a semana antes da prova, a gente não coloca nenhuma atividade, né, porque vocês vão estar se concentrando para a prova. Mas como vai prorrogar, para não ficar muita coisa, provavelmente na última semana vai acabar ficando uma atividade lá na última semana, que é a semana da prova. E só para falar, tá? Provavelmente vai cair uma questão dessa de classificação ABC na prova, então tentem realmente tirar as dúvidas com a atividade, responder a atividade, porque provavelmente, já antecipando aí, vai ser uma das questões também da prova presencial. Beleza, gente? A parte mais difícil vai ser fazer essas contas todas sem calculadora. Providencie uma calculadora. Pode usar calculadora. Não pode usar celular, mas pode usar calculadora. Ah, coisa boa. Pode usar calculadora. Celular não, né? Porque celular não é só uma calculadora, é um mundo hoje em dia. Beleza, gente? Tranquilo, então a gente encerra por aqui, tá? Que horas? Ixi, já passamos aqui, pelo menos a hora que eu estava previsto. Mas a gente encerra por aqui, tá? Como eu disse, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato. A gente se vê novamente na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, normal, tá? Acredito que não tem algum outro evento, alguma coisa que vai chocar. Então, provavelmente na quarta-feira, normal. Tá? E a gente discute um pouco mais os próximos tópicos, tira dúvida da atividade e conversa um pouquinho mais sobre os outros exercícios. O próximo tópico também é bem importante, tá? Quem puder participar no ao vivo, participe, porque também é um tópico que vai envolver cálculo e também questões que vão cair na prova. Então, é bom porque vai acompanhando, vai tirando dúvidas, enfim. Mas é isso, tá? Quem não puder participar, né? Quem está acompanhando mais o gravado também não tem problema, se depois só entrar em contato, tirar dúvidas, e aí fica tranquilo para todo mundo conseguir transcorrer bem a disciplina. Beleza? Prazer estar com vocês, tá? Obrigado. Sei que é bem difícil para alguns, né? Estar aqui nesse horário. Obrigado, a gente se vê novamente na próxima semana, nesse momento assim, síncrono ao vivo, né? Momento de tirar dúvidas, que chama. E a gente vai se falando aí ao longo da semana pelo Moodle mesmo. Ok, gente? Parabéns, professor. Valeu muito. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pela presença de todos. E a gente vai se falando. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.